Muito bom estar aqui, graças a Deus. Esse é o terceiro culto. Agora eu estava fazendo as contas, eu acho que hoje eu vou bater o recorde de quantidade de pregação num dia só, né? Então, porque ainda tem mais um depois, não é isso? Graças a Deus. Mas é bom porque a gente vai, né, melhorando, cada pregação vai aperfeiçoando, graças a Deus. Muito bom estar aqui. Eu vim sozinho, a Roberta não pôde vir, e somos pais de 3 filhos muito queridos, a Larissa, o João e o Luiz Felipe, ficaram lá em Goiânia, né? Mas é sempre muito bom voltar nessa congregação, onde eu casei aqui. Era um pouquinho diferente do que é aqui hoje, mas quem se lembra dessa... Deixa eu ver, vou fazer uma enquete aqui. Tem alguém aqui da década de 90 dessa congregação aqui? Levanta a mão. Aí, tem alguns remanescentes aqui dessa época, né? De 90. Eu casei em 98 aqui, né? Era muito diferente aqui. Mas quem não está aqui é porque espalhou por aí, né? Plantando outras igrejas Sal da Terra, e assim como eu, graças a Deus. Abre a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1, versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Na verdade, nós estamos começando essa série, o Arraial dos Santos, e o texto base da série toda é Atos 2:42, um texto bem conhecido, né, de todos nós, que dizia que o texto diz: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, durante esse domingo, os próximos 2 domingos, nós vamos estar falando sobre isso aqui, né? Mas eu queria ler com vocês o capítulo 1 de Atos, versículo 4. E estando com eles, quem? Estavam com quem, né? Jesus estava com os seus discípulos. Logo após a ressurreição de Cristo, ele ainda permaneceu por cerca de 40 dias no meio dos discípulos, antes dele subir aos céus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então Jesus chega para os discípulos estavam em Jerusalém. Isso tinha sido logo após a crucificação e a ressurreição de Jesus. Naturalmente, provavelmente, muito provavelmente, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino que aqueles discípulos, homens e mulheres, aqueles poucos discípulos, cerca de 120 pessoas estavam ali, né? E eles estavam aflitos para ir embora de Jerusalém, porque Jerusalém representava para eles perigo de vida. Afinal de contas, o seu mestre Jesus tinha acabado de ser crucificado. E eles não eram daquela região, a maioria dos discípulos eram na região da Galileia, uma região ao norte de Israel, completamente onde eles sofriam muito preconceito do povo de Jerusalém, porque era uma região mais pobre e eles sofriam desse preconceito. Eu imagino que após a crucificação de Jesus, eles estavam doidos para sair de Jerusalém, né, para ir embora, e muito provavelmente pensando que eles voltariam à sua rotina de vida normal. Eu imagino que eles pudessem estar falando um para o outro, né? Foi muito bom. Caminhamos 3 anos e meio com Jesus, vimos milagres, vimos prodígio, vimos curas, ouvimos palavras maravilhosas, ensinamentos maravilhosos, tivemos uma experiência de vida tremenda com Jesus, mas ele morreu e agora ele está indo embora, largando a gente aqui. Então, vamos embora voltar para nossas casas, voltar para nossas rotinas, nossos barcos de pescas, né? Porque a experiência foi boa, mas a vida tem que continuar, né? E eu imagino que deveria estar passando esse tipo de sentimento no coração dos discípulos. Por isso, Jesus, quando encontra com eles, fala para eles assim: vocês precisam esperar em Jerusalém. Vocês precisam esperar em Jerusalém. Não é hora de voltar para Galileia, porque não é hora de voltar para a vida antiga de vocês. Porque o que eu tenho para vocês é muito mais adiante. O que eu comecei em vocês, a boa obra que eu comecei na vida de vocês, eu não concluí essa obra ainda. A boa obra que eu comecei na vida de vocês, eu ainda vou concluí-la, e ainda há muito mais. O melhor ainda está por vir. Era mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer para os discípulos. Então vocês acham que acabou, mas não acabou, está só começando. Amém?
E para que isso comece realmente, para que isso continue, vocês precisam esperar o Espírito Santo. Vocês precisam esperar o cumprimento da promessa. Qual promessa, gente? A promessa feita por Deus e profetizada por vários profetas no Antigo Testamento, e a promessa declarada pelo próprio Senhor Jesus, quando, por exemplo, ele diz lá em João, no capítulo 14, 15 e 16, ele diz: gente, eu vou ter que ir, porque se eu não for, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade não virá. A promessa prometida, por exemplo, por Joel, quando ele diz que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, né? E os vossos filhos sonharão. Essa é a promessa. E era isso que Jesus estava pedindo para que eles esperassem em Jerusalém. Então eles precisavam esperar, amado, porque somente pela ação do Espírito Santo, a multidão que estava ali em Pentecostes poderia ser finalmente transformada na comunidade dos santos, no arraial dos santos. Por isso Jesus falou, porque a obra que Jesus tinha para aquele povo era uma obra de transformar aquela multidão numa comunidade, numa família de irmãos. E para isso não poderia ser uma obra humana, isso tinha que ser uma obra do Espírito Santo no meio do povo. Por isso Jesus estava dizendo: esperem até que se cumpra a promessa, que o Espírito Santo seja derramado. E eles estavam ali em Pentecostes. Pentecostes era uma festa, né, que falava dos 50 dias após a crucificação de Jesus, né? Então eles estavam ali em Pentecostes e tinha gente judeu de todas as partes do mundo ali reunidos naquela festa de Pentecostes. Então, gente, sem o poder do Espírito Santo, eles nunca conseguiriam viver em verdadeira comunhão e serem de fato um arraial dos santos, serem de fato uma comunidade. Em Babel, o orgulho, na Torre de Babel, o orgulho humano acabou com a comunidade, separado por várias línguas. Então, lá em Babel, esse orgulho humano, essa vontade de alcançar Deus pelo seu próprio braço, pelo seu próprio merecimento, pelo seu próprio esforço. Em Babel, essa vontade, né, do ser humano de construir algo para que pudesse engrandecer o seu próprio nome, fez com que a comunidade, aquilo que Deus criou o ser humano para viver em comunidade, para viver em família, fosse desfeito. E a palavra de Deus diz que consequência de Babel é que Deus permitiu com que várias línguas, né, viessem ali. E aí, em Babel, marido já não conseguia entender mais esposa, esposa já não conseguia mais entender marido, pai já não entendia filho, filho não entendia pai, irmão já não entendia irmão, amigo já não conseguia mais entender amigo. Porque é isso que o orgulho do coração humano provoca no meio da sociedade. A soberba humana, o orgulho humano provoca facção, divisão, provoca confusão de línguas. E essa comunidade já não é mais uma comunidade, mas é cada um por si e Deus por todos. Desde Babel, a humanidade tem vivido dessa forma, mas em Pentecostes abre-se uma nova possibilidade para a humanidade. Em Pentecostes, o Espírito Santo é derramado, né, fazendo com que o orgulho humano fosse quebrado e fazendo com que aqueles discípulos que eram indoutos e letrados pudessem falar uma língua de cada nação que estava ali representada. De forma com que a mensagem do reino de Deus, a mensagem do amor de Deus pudesse ser traduzida numa língua entendível a todas as nações que se faziam presentes naquela festa de Pentecostes. Então, por um lado nós temos Babel, mas por outro lado nós temos Pentecostes, trazendo o quê? Redenção à humanidade, abrindo uma nova dimensão de possibilidade para que finalmente a humanidade deixasse de ser um amontoado de indivíduos e passasse a ter novamente uma consciência de coletivo. Passasse novamente a ter uma consciência de família, de irmandade.
e a ação, e isso só seria possível no meio da sociedade se o Espírito Santo fosse derramado. E o resultado desse batismo do Espírito Santo foi uma comunidade que apresentava algumas características peculiares. A igreja de Jesus tem algumas características peculiares. Nem tudo que se mostra aí, aparentemente, como igreja, é a igreja de Jesus. Tem muito do que nós estamos vendo aí na sociedade brasileira hoje, que se intitula igreja, mas não é a igreja de Jesus. É a igreja de homens. Mas a igreja de Jesus, gente, apresenta algumas características que é fácil a gente observar se é ou não é igreja de Jesus, amém? Por quê? Porque essa comunidade perseverava na doutrina dos apóstolos, ela perseverava na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então você quer saber o que é a igreja de Jesus? Igreja de Jesus é uma comunidade de irmãos que perseveram na palavra de Deus, no evangelho da verdade, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E é sobre isso, então, que nós vamos falar, sobre essas características do Arraial dos Santos, da comunidade, nesse domingo e nos próximos 2 domingos pela frente. Mas a mim foi incumbido, então, o desafio de compartilhar um pouco sobre a primeira característica da igreja, doutrina dos apóstolos. Amém? Para ser igreja de Jesus, essa igreja precisa ser marcada pela palavra de Deus, pela Bíblia, pela doutrina dos apóstolos. Amém? E a primeira coisa que eu queria salientar, então, nessa questão da doutrina dos apóstolos, é qual a relação da doutrina dos apóstolos, da palavra de Deus, com o nosso intelecto. Qual é a relação da Bíblia com a razão, a lógica? Como é que fica isso no nosso coração? E aí, um grande pregador da palavra de Deus, chamado Sproul, ele diz o seguinte: o problema não é que haja insuficiente evidência para convencer seres racionais de que há um Deus. Ele está dizendo, o problema não é que haja insuficiência de evidências para que a gente consiga provar para seres racionais de que existe um Deus. Não falta evidências de Deus. A Bíblia fala que a natureza revela a glória de Deus, amém? Bastava a gente olhar para a natureza, bastava a gente olhar para um pôr do sol, para um nascer do sol, bastava a gente olhar para as leis da natureza e a gente vai percebendo que Deus tem que existir. Que por trás dessa natureza tão perfeita, tão gloriosa, tão diversa, tão maravilhosa, precisava haver um criador disso tudo. Então ele está dizendo, o Sproul está dizendo, o problema não é que haja insuficiente evidência para convencer seres racionais de que há um Deus, mas que os seres racionais têm uma natural hostilidade para com o ser de Deus. Esse é o problema. O problema não é falta de evidência para se crer em Deus. O problema é que, naturalmente, desde o pecado, a raça humana tem uma hostilidade natural para as coisas de Deus. Esse é o problema. A própria Bíblia nos ensina que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A Bíblia diz que o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Quem é o Deus desse século, gente? Satanás, Mamon, dê o nome que você quer dar, não é isso? A Bíblia está dizendo, olha, o Deus desse século cegou o entendimento, ele colocou escama nos olhos da raça humana, cegou o entendimento para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 1, ele faz uma oração. E a oração do apóstolo Paulo é a seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação.
Ele orou para que os olhos do entendimento daquele povo pudessem ser abertos, iluminados. Para que houvesse o quê? O Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na vida daqueles irmãos, porque só o Espírito Santo de Deus era capaz de trazer revelação e sabedoria, iluminar os olhos do entendimento. O cristianismo não é algo do qual o homem se apossa intelectualmente, mas é algo que se apossa de nós, nos cativa, nos governa e nos domina. Então a gente não se apossa da palavra de Deus de uma forma meramente intelectual. Mas o cristianismo é quando a palavra de Deus se apossa de nós. Amém? No entanto, uma vez tendo os olhos do nosso entendimento iluminados pelo Espírito Santo, a nossa mente trabalha no ganho de sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é a faculdade do fazer uso da inteligência e do conhecimento e de relacionar essas capacidades com as coisas práticas e comuns da vida. Então, apesar da gente não apossar da palavra de Deus de uma forma meramente intelectual, quando a palavra de Deus ilumina os olhos do nosso entendimento, ela vai trazendo sabedoria à nossa vida. Amém? Lloyd Jones, que foi considerado o último dos puritanos, um pastor fantástico britânico que morreu na década de 70, foi pastor da capela de Westminster, em Londres. Ele diz o seguinte sobre isso, ele fala, então, isso não significa que o cristianismo seja irracional. Nós não podemos dizer que o cristianismo é irracional. Mas ele diz, o cristianismo é supra-racional. Não há nada que, uma vez que você esteja dentro, seja tão racional, tão lógico como a fé cristã. Mas se você está do lado de fora, você não é capaz de entendê-la. Parece haver algo misterioso nela. Por quê? Porque ela é obra de Deus, porque é a ação direta do Espírito Santo na nossa vida. Então, não é possível se aproximar da palavra de Deus meramente sem fé. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa de uma coisa, fé. Não precisa de inteligência, não precisa ser letrado, né? Pode ser um analfabeto, mas que se aproxima de Deus, ele precisa de ter fé. Porque sabedoria não tem nada a ver com inteligência e capacidade. Você pode ter uma pessoa analfabeta extremamente sábia. E você pode ter um cientista, um homem super culto e que é totalmente tolo. Amém? Sabedoria não tem nada a ver com inteligência. Quantas pessoas simples, iletradas, que não conhecem muito, mas que são sábios nos princípios de vida, na forma como vive, né? Na sabedoria, na sua simplicidade. Então, Lloyd Jones está dizendo isso aqui, o cristianismo, quando a gente aproxima da palavra de Deus, é necessário que tenha fé. Mas uma vez, essa palavra iluminando o meu entendimento, ela faz todo sentido. Uma vez dentro, ela faz todo sentido. Amém, queridos? Então, 1 Coríntios capítulo 2, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 2. Presta atenção. O que nós vamos ler aqui são palavras do apóstolo Paulo a uma igreja, a igreja de Corinto. Corinto era uma igreja na região da Grécia. E aquela região era uma região altamente influenciada por filosofias humanas, filosofias gregas. Aliás, todo mundo daquela época era influenciado pela filosofia grega. Apesar da Grécia, na época de Jesus, na época do apóstolo Paulo, não ser mais um império, era o Império Romano, mas o mundo naquela época era governado politicamente, militarmente por Roma, economicamente por Roma, mas filosoficamente pela Grécia. E Paulo está escrevendo a sua carta aos Coríntios.
aos coríntios, e os coríntios eram um povo, era uma igreja altamente influenciada pelas filosofias humanas. Por isso mesmo, aqui no começo do capítulo, ele fala assim, quando eu fui ter com vocês, quando eu fui estar no meio de vocês, eu não fui ter com palavras de sabedoria humana, de eloquência humana, mas quando eu fui ter com vocês, eu fui em demonstração do poder e do Espírito. Amém? Paulo sabia do povo que ele estava escrevendo essa carta e das tentações daquele povo. Agora, olha o que ele diz aqui no versículo 11 do capítulo 2, 1 Coríntios 2:11. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então Paulo está dizendo, gente, quem conhece das coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? O seu próprio Espírito. Assim também, as coisas de Deus, quem conhece é o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o apóstolo Paulo está dizendo que não é possível conhecer a Deus a partir da mente natural. Para conhecer a Deus, nós precisamos receber o Espírito Santo. Por isso mesmo, Jesus estava dizendo que a igreja, os discípulos, precisavam esperar até que o Espírito Santo pudesse vir, batizá-los com poder, iluminando o seu entendimento. Amém? Da mesma forma, mas... Então Paulo está dizendo que é o Espírito de Deus que conhece, e que a gente não discerne a Deus pelas coisas naturais, mas sim pelas coisas espirituais. Mas lá em Romanos, no capítulo 12, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, você não precisa abrir lá, nós não vamos ler o trecho, Paulo diz assim, que nós devemos apresentar para Deus um culto racional, ou seja, a nossa relação com Deus deve provocar uma transformação de consciência. Deus não deseja uma relação inconsciente. Deus não quer apossar da sua vida, do seu corpo, de modo que você saia fazendo coisas inconscientemente, como Satanás faz. Deus não quer, possuir você sem antes, que Ele transforme a sua consciência. Amém? Então Deus não deseja uma relação inconsciente conosco, puramente intuitiva, puramente experimental. Fomos criados por Deus como seres racionais, dotados de consciência de quem somos e qual o propósito de nossa vida. Portanto, o cristão não deve ser uma pessoa destituída de sabedoria, de raciocínios. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós devemos apresentar um culto a Deus racional. Não é um culto meramente místico, não é um culto, de arrepios e de frições, não. É um culto fruto de uma consciência transformadora, uma consciência de quem Deus é e uma consciência de quem eu sou. Então, apesar da gente, precisar do Espírito Santo para entrar no reino de Deus e ter os olhos do entendimento iluminados, Deus quer transformar, a nossa consciência, para que a gente possa, de uma forma racional, cultuar a Deus. Amém? Uma vez o nosso saudoso Suassuna, quem já ouviu o Suassuna aqui falar? Então, o nosso saudoso Suassuna, uma vez perguntaram para ele assim, escuta, o senhor acredita mesmo no criacionismo? O senhor não acredita na evolução, no darwinismo? O senhor acredita em criacionismo? É isso mesmo? E a resposta dele foi brilhante, simples e brilhante. Ele falou assim, meu filho, para o repórter que perguntou para ele, ele falou, meu filho, é o seguinte,
A gente tem que ter muito mais fé, mais mística, não é? Para acreditar que de uma ameba nós chegamos na 9ª Sinfonia de Beethoven do que qualquer outra coisa. Eu achei essa resposta brilhante. Brilhante. O que ele estava dizendo é isso mesmo. O que ele estava dizendo, amado, é que racionalmente o criacionismo faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido do que o evolucionismo. E é o que cada vez mais os cientistas estão chegando à conclusão. O que cada vez mais os cientistas estão chegando à conclusão é que, diante de tanta perfeição no universo, diante de um universo que funciona de uma forma tão perfeita e sincronizada, faz muito mais sentido acreditar que existe um Deus, uma mente por trás de toda essa criação, do que qualquer outra coisa. Então, o Suassuna falou uma resposta maravilhosa. Ele diz o seguinte: sujeito tem que ter muito mais mística para acreditar que houve uma evolução da ameba e que agora nós chegamos num ser humano capaz de compor uma coisa fantástica como a 9ª Sinfonia de Beethoven, do que qualquer outra coisa, não é? Aliás, gente, muitos grandes cientistas no mundo são cristãos, foram cristãos. Muitos grandes cientistas tiveram a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, como referência na sua vida, amém, mano? A gente acha que fé não tem nada a ver com razão. A gente acha, né, que a razão, ela desqualifica a fé, e que a fé desqualifica a razão. Não! Isso não é verdade. Robert Boyle, considerado o fundador da química moderna no século XVII, responsável pela lei de Boyle. Quem é da área aqui química vai lembrar um pouquinho, quem está fazendo cursinho vai lembrar da lei de Boyle, não é isso? Presta atenção, Boyle era um cristão fervoroso, aprendeu grego e hebraico. Sabe para que ele aprendeu grego e hebraico? Porque ele amava tanto a doutrina dos apóstolos, ele amava tanto a Bíblia, que ele queria ler a Bíblia nos originais da Bíblia. Ele aprendeu grego e hebraico para poder ler os originais da Bíblia, a língua original com que a Bíblia foi escrita, viu? Isaac Newton, um inglês, talvez uma das mentes mais brilhantes que já pisou na face da terra, né? Estudante lá, professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, no século XVIII. Presta atenção o que Isaac Newton diz. Ele fala assim: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Isaac Newton. Isaac Newton diz: a minha última e mais brilhante, mais elevada descoberta é entender que a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e que tudo pode. Sabe o que mais Isaac Newton diz? A gravidade. Isaac Newton foi o homem que fez a lei da gravidade, não é isso? Fez não, ele só descobriu o que Deus fez, porque quem fez a gravidade foi Deus. Ele só conseguiu botar isso numa equação, não é isso? A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é ou que pode ser feito. Quer ver outro grande cientista? Galileu Galilei. Sabe o que ele diz? A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Quer ver mais o que ele diz? A ciência humana de maneira nenhuma nega a existência de Deus. Isso é Galileu que diz, mano. Um cientista, talvez um dos grandes cientistas no mundo, né, que já existiu. A ciência humana de maneira nenhuma nega a existência de Deus. Quando considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus e a mais notável obra de Deus. E nós podíamos aqui ter uma lista imensa
de cientistas, de antigamente e de hoje, que creem na palavra de Deus, que creem na doutrina dos apóstolos e que tiveram a palavra de Deus como base e fundamento para todas as suas descobertas. Amém, queridos? Uma vez iluminados pelo Espírito Santo, a única coisa que faz sentido é a palavra de Deus. Estou me lembrando aqui daquele filme da Mente Brilhante. Quem assistiu Mente Brilhante aqui? Um filme antigo? Ganhou o Oscar? Eu acho que ganhou, né? Mente Brilhante era um filme que retratava, verídico lá, né? Que retratava a história de um homem, um matemático, que sofria de esquizofrenia e no final da vida dele ele recebe o prêmio Nobel. Lembra do filme? E no final da vida dele, ele era casado e a sua esposa, mesmo com a doença, a sua esposa não o abandonou. E no final, ele estava dando o seu discurso ao receber o prêmio Nobel. E a esposa dele estava sentada na plateia. E ele não olhava para mais ninguém, ele só olhava para a esposa dele na plateia. E ele era um matemático, um homem que tinha uma mente racional e lógica. E ele disse uma frase fantástica, eu não lembro exatamente a frase, mas a frase, ela era mais ou menos assim: eu trabalhei com razão e lógica a vida inteira, mas foi somente nas equações do amor que toda razão e toda lógica fez sentido. É somente nas misteriosas equações do amor que toda lógica e toda razão faz sentido. Nada faz sentido fora dessa palavra. Essa palavra faz sentido, amém? Então, qual que é o lugar que essa palavra tem que alcançar na nossa vida? Ser cristão não é fazer um salto místico apenas, ou sentir um contato irracional com o sobrenatural, ou preocupar-se apenas com a prática da vida cristã. Ser cristão é ver a vida a partir do conjunto doutrinário bíblico. Ser cristão é ver tudo na vida a partir desse prisma, a partir dessa lente, da cosmovisão cristã, bíblica. E é isso que todo cristão tem que ver. Todo cristão tem os olhos iluminados, abertos, para enxergar a vida a partir da palavra de Deus. Amém? O cristão é alguém que vive sob a luz da doutrina, avalia suas experiências pela doutrina, vê sentido no que faz por causa da doutrina dos apóstolos e não espera que suas afeições se elevem sem que, em primeiro lugar, a mente tenha sido esclarecida pela doutrina dos apóstolos, ou seja, ele vê a vida através das lentes do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Por isso mesmo Jesus disse o seguinte: se vocês permanecerem nessa palavra, vocês serão meus discípulos, vocês então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Fé não significa cegueira. Fé na palavra de Deus significa finalmente ter os olhos do nosso entendimento abertos para ver a vida como Deus a vê. Amém? Agora, a doutrina precisa agora influenciar as afeições. A palavra de Deus não pode só ficar no campo da nossa mente, mas ela precisa descer ao nosso coração e ela precisa, então, curar os nossos sentimentos, curar as nossas emoções. Ela precisa colocar no trilho, em ordem, essa bagunça generalizada que é o coração humano sem Deus. O coração humano sem Deus está tudo desordenado, está tudo fora de lugar. O coração humano sem Deus é conduzido pelas suas emoções, é traído pelas suas emoções. Mas a palavra de Deus tem que aquecer esse coração, curando as nossas emoções. Qual que é a relação, então, da doutrina com as afeições? Qualquer relacionamento puramente intelectual com a Bíblia foge do propósito dela própria. Então, a relação nossa com a Bíblia não pode ser somente no âmbito da mente.
Então, qualquer relação intelectual apenas com a Bíblia foge do propósito dela própria, porque ela visa alcançar a mente para que, em seguida, ela alcance o coração. O que compete ao conhecimento é nos levar ao amor. É aí que Deus quer nos levar, amém? Ele quer nos levar ao amor. Certa vez, essa mesma igreja, a igreja dos Coríntios lá, ela estava discutindo uma questão teológica, doutrinária. E a discussão era o seguinte, que era um povo muito cabeçudo, era um povo cheio de filosofias, gostava de teoria, mas não sabia nada de prática. E eles estavam discutindo lá, e a discussão era o seguinte: pode ou não pode comer comida sacrificada a ídolos? Essa era a discussão ali, no capítulo 8 de 1 Coríntios. Sabe qual foi a resposta de Paulo para essa igreja que estava discutindo ali? A resposta de Paulo foi o seguinte: meus irmãos, intelecto demais, sabedoria demais, ciência demais, incha, vira tudo cabeçudo. Mas a única coisa que edifica é o amor. Vai lá, está escrito lá. Se você for ler isso lá, ele fala: a ciência incha, mas o amor edifica, o amor constrói. Amém? Então, a emoção é uma parte vital da fé cristã. É uma parte vital, mas essas emoções têm que estar curadas pela meditação na palavra de Deus. O cristianismo revela uma pessoa e não uma ideia apenas. Por isso a doutrina deve desaguar no amor de Deus. O verdadeiro conhecimento cristão é o conhecimento de uma pessoa. E porque é o conhecimento de uma pessoa, Jesus Cristo leva ao amor, porque Ele é amor. Amém, queridos? Jonathan Edwards, um dos grandes avivalistas do século XVIII, diz o seguinte a respeito de afeições, de sentimentos que deveriam estar sujeitos à palavra de Deus. Olha o que ele diz. Ele fala assim: não há verdade, não há verdadeira religião onde não há afeições. Como de um lado tem de haver luz no entendimento, igualmente tem de haver um coração fervente e comovido. Onde há calor sem luz, não pode haver nada de divino e celestial neste coração. Assim, por outro lado, onde há essa espécie de luz, mas sem calor, sem aconchego, uma cabeça acumulada com noções e especulações, com um frio e não afetado o coração, não pode haver nada de divino nesta luz. Este conhecimento não é o verdadeiro conhecimento espiritual. O que Jonathan Edwards estava falando? Jonathan Edwards estava falando, gente, que a Bíblia precisa iluminar a nossa mente, mas também precisa aquecer o nosso coração. Não ia adiantar a Bíblia iluminar a nossa mente se ela não tocasse nas nossas emoções, se ela não fizesse a gente chorar de arrependimento, se ela não enchesse o nosso coração de júbilo, de alegria, se ela não tranquilizasse o nosso coração de paz. Então a palavra de Deus tem um poder de finalmente fazer a gente enxergar a vida como ela deve ser enxergada, mas ela também tem um poder de aquecer o nosso coração e de nos trazer a um lugar de aconchego e de pertencimento, amém? Para a gente terminar, o último aspecto que eu queria trazer aqui a respeito da palavra de Deus é que ela precisa desembocar em algo prático na nossa vida. Lutero, o grande arauto da reforma protestante, 1517, embora enfatizasse com todas as forças que o homem é justificado diante de Deus somente pela fé, jamais pregou que esta fé viria sozinha. Quando a graça a implanta no coração humano, todas as demais virtudes cristãs se manifestam também. É verdade que apenas a fé justifica o ser humano, mas eu falo aqui, Lutero dizendo que da fé
que após o ser humano ser justificado, a fé não é ociosa, mas a fé se ocupa e exercita em boas obras através do amor. Amém, irmãos? Por isso, Tiago, escrevendo a sua carta no Novo Testamento, diz: olha, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então a palavra de Deus, que ilumina a nossa mente, que aquece o nosso coração, também precisa endireitar os nossos passos. Amém? A palavra de Deus, que ilumina a minha mente, que aquece o meu coração, precisa de uma vez por todas corrigir os meus passos. Ela precisa mudar os meus hábitos. Ela precisa transformar a minha conduta. Ela precisa, nós precisamos de coerência com essa palavra. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Um último texto bíblico que eu queria deixar para concluir essa mensagem. Quando Josué, lá no Antigo Testamento, após a morte de Moisés, quando Josué foi assumir a liderança do povo de Israel no deserto, Deus deixou um segredo de sucesso para Josué, uma única coisa. Deus fala assim: Josué, ser forte e corajoso, tenha bom ânimo, medita nesse livro de dia e de noite, não desvie dele nem para a esquerda nem para a direita. Tenha cuidado na sua vida de fazer conforme tudo o que esse livro manda você fazer. Se você fizer dessa forma, Josué, você será bem-sucedido em tudo que você fizer na sua vida. Amém, irmãos? O mundo tem conceitos de sucesso, e o mundo tem bombardeado a sua vida 24 horas por dia, dizendo para você o que é ser uma pessoa bem-sucedida. Presta atenção, amado, porque esses conceitos de sucesso não tem nada a ver com o conceito de sucesso da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, medita nela dia e noite. Tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito nesse livro, e você tem a garantia por Deus, dada por Deus, que você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Você vai ter uma família bem-sucedida, em nome de Jesus.